Eu acho que nós temos que viver e merecemos viver numa cidade limpa, organizada. Nós temos uma cidade de pleno emprego. É inaceitável que Brusque esteja sofrendo um problema que não é da nossa cidade. Eu estava recentemente falando, eu me lembro dos 4 andarilhos que nós tínhamos aqui. A Madalena Doida, o Estevinho, o Cantorinho, que cantava música de Natal, e o Homem do Plástico, que... Pegava carona de ônibus, o Cantorinho. O Cantorinho. Mas eram pessoas que tinham algum problema mentais, mas eram muito bem recebidos nas casas, porque eram só os 4 que tinha na cidade. Hoje a gente se deparou com 130 moradores de rua, sendo que só 3% são da nossa cidade. E por que vem para Brusque? Porque é uma cidade rica, é uma cidade que as pessoas são bondosas, dão esmolas, e as pessoas não sabem que dar esmolas para essas pessoas fazem com que elas continuem na rua, trazendo mais dezenas e dezenas de pessoas para a nossa cidade. Levantamento feito recentemente mostra que, ano passado, num ano, aumentou 25% o número de moradores de rua no Brasil, 25%. E nos últimos 11 anos multiplicou por 14%. Ou seja, se a cada ano subir 25%, o Brasil cresce 1% ao ano e sobe 25% de mendigos. Onde está o problema? Drogas, álcool e principalmente o dinheiro fácil, né? Ganham Bolsa Família, ganham casa, roupa lavada, ganham comida e ganham esmolas. O ex-deputado estadual e hoje secretário de Associação Social, o Bruno Souza, ele fez um levantamento lá, eles ganham de 3 a 4 mil reais por mês, numa boa, podendo consumir o que eles querem, não precisando pagar nada, e quem paga essa conta é você, cidadão. Então, imagina o quanto o Brusque está gastando mensalmente para cuidar desse povo que não é da nossa cidade, que vem para cá, ficam pedindo esmola e afrontam também os moradores daqui. Recentemente, eu ia muito na pizzaria aqui, da Pizza na Pedra, né? Um morador de rua foi lá roubar, entraram em luta corporal, o cara morreu, o morador de rua, não apareceu um para enterrar, mas o dono da pizzaria está preso. Eu só pergunto se fosse ao contrário, se o morador de rua estaria preso. Né? Então assim, o Brasil, o que é certo está errado e o errado é o certo. Nós precisamos colocar o dedo nessa ferida. Vocês da Rádio Cidade foram um dos primeiros a chamar a atenção do volume de moradores de rua da nossa cidade. Eu acho que agora, com as campanhas, com o prefeito de Chapecó, com a prefeita de Balneário Camboriú, com os vídeos feitos pelo Bruno Souza e pelas campanhas que as cidades começam a fazer, que vai desde das entidades empresariais, do poder público, do prefeito, vice-prefeito, dos vereadores. Nós pedimos muito, eu acho que o João Rodrigues tem dito que ele conseguiu muito apoio da promotoria, dos promotores de justiça, da Polícia Civil, da Polícia Militar, dos juízes, que entenderam que se esse problema não for sanado, lá na frente a gente não vai conseguir mais sair na rua. E por que eu comecei? Você fez a pergunta. Há 2 semanas atrás, recebi num WhatsApp de um morador, de um dono de uma loja aqui da Guilherme Krieger. Ele disse: você não aguento mais, a minha loja o dia todo é morador de rua. E um dia que eu não aceitei carregar o celular de uma moradora de rua, ela abriu os braços e foi por cima dos balcões, derrubando tudo no chão. O que eu faço, Luciano? Você precisa fazer alguma coisa. E aí foi nesse momento que eu liguei para as entidades, liguei para o prefeito em exercício, que era o vice no caso, fizemos a reunião e vamos fazer uma lei para que ninguém mais fique nos semáforos vendendo, fazendo malabarismo, para que ninguém mais se utilize das calçadas, das ruas, dos parques, das praças para tomar bebida alcoólica ou consumir drogas. E eu acho que o poder público tem que ser duro para que a gente possa zerar, como essa semana fiz a live com o João Rodrigues, que ele falou: Luciano, agora são 7 horas da noite. Prometo para você que pode andar por Chapecó, que não deve ter nenhum. Se tiver 1 ou 2, ligue para a gente que a gente vai lá e recolhe e leva para a nossa casa de passagem, que fica a 10 quilômetros do centro. Aqui em Brusque,
né? Começou com a primeira casa de passagem que nós não tínhamos, na Hercílio Luz, no centro da cidade. Foi um grande erro, perto do Colégio Honório Miranda. Ali foi cometido o primeiro erro da cidade. O segundo erro foi transferido ali para a subida da caixa d'água, né? Onde tem moradias ali, pessoas investiram ali, e lá todo dia, vai lá pelas 6 horas da tarde, central da cidade. vai lá às 6 horas da tarde, parece o Walking Dead. Quem ainda não viu aquele filme de Walking Dead, aqueles mortos-vivos, né? Aqueles mortos que estão andando, às 6 horas da tarde eles vão subindo aquele morro, assim, um atrás do outro. Que país é esse? Que as pessoas, nós temos um problema para ser resolvido, todo mundo se faz de cego, todo o poder público se faz de cego, a sociedade se faz de cega, o problema está aí, se avolumando e ninguém faz nada. Então, esse ano eu prometi para mim mesmo trabalhar em 6 assuntos. Dislexia, vamos fazer simpósio em outubro, eu sou dislexo, eu sei da dificuldade das pessoas aprenderem a ler e escrever, quem é dislexo. Autismo, a gente já fez ação no mês de março sobre autismo. Fibromialgia, minha esposa tem síndrome de fibromialgia, é uma doença autoimune. A gente tem que levar esse conhecimento para os empresários, para quando que uma pessoa naquela semana, naqueles dias, tem uma crise, para que a gente entenda esse problema. E depois 3, que é pichador, vagabundo, pichador, o morador de rua que nós temos que resolver e o lixo nas ruas e entulhos. Eu fiz o primeiro vídeo desse ano, foi pedir para os prefeitos não deixarem mais que as pessoas depositem nas ruas e nas calçadas a penteadeira, o colchão, a cama, o fogão, as nossas cidades estão virando um verdadeiro lixão. Então eu vou continuar isso. Por quê? Porque tenho certeza que praticamente 100% dos brasileiros são contra o que está acontecendo. Você não está ajudando, porque essa pessoa que está na rua, ela tem lugar para morar, ela tem garantida a comida, ela tem o cuidado do serviço público. O dinheiro que você dá simplesmente vai mantê-la na rua. A live essa semana do João Rodrigues foi bem incisiva. Eles tinham 1.500 pessoas na rua, grande parte de venezuelanos que vieram dos países e ficaram lá jogados nos locais da cidade. Todos que queriam trabalhar, ele arranjou lugar para trabalhar. Nós também queremos gente para trabalhar. Todas as empresas faltam gente para trabalhar. A segunda pegou mais de 300, 400 pessoas e internou essas pessoas. Hoje, a casa de passagem está a 10 km do centro, não é no centro da cidade como a nossa, e as pessoas que estão na rua ou estão na casa de passagem ou não estão na rua. Aqui em Brusque nós temos que não deixar ninguém ficar na rua sem fazer nada. Simplesmente assim. E o poder público tem que ser incisivo, tem que tomar decisão. As pessoas foram eleitas para tomar decisões, não podem passar a mão na cabeça de quem vem para a nossa cidade, para sujar, né? Aliás, eu tenho pego práticas do prefeito, tem Garibaldi, que eu estive lá 2 semanas atrás, cidade limpa, não vi ninguém na rua, mas ao redor, no lado de Garibaldi, o prefeito da cidade próxima, ele tem alvorada festiva, 6 horas da manhã, eles não deixam, 6 horas acorda todo mundo. Se sujou a praça, limpa, leva a polícia, limpa. Então as coisas têm que ser contundentes, não podemos deixar que Brusque vire uma cidade de moradores de rua, nem Brusque, nem Itajaí. Itajaí chegou a ter 1.200, Brusque tem 130, Paracamburu 500, Florianópolis tem 3.000. E por que vem para Santa Catarina? Porque nós moramos num estado rico, em cidades ricas, onde as pessoas acham que dando a esmola está ajudando aquela pessoa, ou pelo menos ajuda e fiz a minha parte, né? E não está fazendo a sua parte. Está prejudicando aquela pessoa.